Tem que virar aqui só. Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar início então ao episódio 2 do BJJ Cast, tá? Vamos convidar aí hoje a fera Braulio Estima, vai estar batendo um papo com a gente aqui, contando um pouquinho da história dele aqui no Jiu-Jitsu. Vamos trocar uma ideia aqui com o Braulião, tá? Vou chamar ele aqui e aí a gente vai iniciar. Só deixa eu ver aqui como é que a gente vai fazer para chamar o Braulio aqui, galera. Um minutinho, galera, que a gente tá com problema aqui. Tá pronto aqui, deixa eu só um minutinho, galera, a gente tá só organizando aqui, já vamos começar, tá? Tô esperando ele entrar aqui, galera. A gente já começa. Pedrão. E aí, beleza, Pedrão? Vamos que vamos. Só um minutinho, galera, que eu vou ver aqui o que tá acontecendo. Deixa eu ver se dá pra dar uma pausa aqui nisso aqui. O som tá boa aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. O Braulião entrou aqui. Fala, Braulião. E aí, Grande cara, beleza? Pedro, tudo bom, cara? Tudo bom? Pô, Braulio, obrigado aí, cara. Tá na correria máxima aí, mas para doar um pouquinho do teu tempo aí para responder algumas perguntas, para a galera aqui do Sul conhecer um pouquinho mais do teu trabalho aí também. Então, te agradecer bastante aí pelo teu tempo e para contar um pouquinho para a gente da tua carreira, tá? Lógico, isso é um prazer, Pedrão. Valeu aí pelo convite. Tô meio gripado, mas esquece a voz, só pega o conteúdo. Mas tudo com certeza vai ser excelente. Galera, para quem não conhece, acho que todo mundo que está aí entrando já conhece o Braulião, né, cara? Ele é, pô, várias vezes campeão mundial da IBJJF, Hall of Fame da IBJJF, campeão peso absoluto do ADCC, Hall of Fame do ADCC também. Então, um cara que dispensa apresentações. Então, é uma honra ter ele aqui como nosso segundo convidado aqui no BJJ Cast. Braulião, pô, cara, a gente sabe que tu está bastante tempo aí já morando fora, a galera do Brasil aí acompanha. Tu é um dos caras, um dos maiores ídolos da minha geração aqui do jiu-jitsu ali, com certeza é um cara que, pô, contribuiu demais. E, cara, queria fazer um bate-papo contigo bem tranquilo, que ficasse à vontade para responder,
as perguntas, motivar essa galera. Acho que um dos nossos objetivos aqui, além de, claro, trazer um conteúdo diferenciado para a galera do jiu-jitsu, também é trazer para a molecada que às vezes quer viver do jiu-jitsu, tem essa vontade, e ter exemplos de pessoas que atingiram sucesso com o jiu-jitsu. Eu acho que dá bastante confiança para essa garotada que está vindo. Então, acho que esse é um dos principais objetivos desse trabalho que a gente está realizando aqui, é mostrar que é possível também a gente vencer na vida através do jiu-jitsu, ter uma vida legal. Hoje eu sei que tem um cara que é host aí de vários eventos, é um cara que é empresário, então um cara que, construiu uma carreira bem bacana em cima do jiu-jitsu aí, tá bom? Pô, é o meu prazer, cara. É isso aí, cara. É sempre bom mostrar para as pessoas que gostam do jiu-jitsu, né? E que é possível, né? Tudo é questão de acreditar, né? No final das contas. Aí fazer o que tem que fazer no seu controle, né? Sem focar em pensar só no destino final, mas curtir a jornada meio de prática, mas é a realidade mesmo, A entendeu? trajetória. Legal, Braulio. Pegando esse gancho, cara, eu queria falar um pouco do teu começo no jiu-jitsu, né? A gente sabe que você é de Pernambuco e começou lá, tudo mais. Eu queria que tu contasse um pouquinho dessa história. Queria saber se também logo no começo tu já entrou no jiu-jitsu falando, não, é isso que eu quero mesmo, eu vou viver disso, ou se foi um processo aos poucos, assim. Conta pra gente um pouquinho, de forma resumida, do teu começo, da tua história dentro do jiu-jitsu aí, por favor. Então, cara, o meu primeiro contato com as artes marciais foi quando eu tinha o quê? 9 anos de idade, meu pai botou no judô, né? E aí foi quando eu comecei a despertar a respeito de artes marciais. Gostei muito, que era uma parada que, tipo, aquela troca de energia, né? Um querendo ganhar do outro. Eu sempre fui um cara muito competitivo. E na minha jornada aconteceu que, infelizmente, o meu professor faleceu num acidente de moto. E aí eu meio que me desmotivei a continuar as artes marciais. Porém, eu sempre quis ser atleta, né? Eu fui meio que a ovelha negra da família e nesse aspecto que por parte de pai todo mundo era acadêmico, da parte da saúde, por parte de mãe todo mundo era acadêmico da parte de direito. E aí, cara, eu sempre gostei muito de esporte. Eu sempre sentia uma energia me jogando para esse lado, porque eu sempre admirei bastante os atletas. Eu sempre queria ser um atleta, né? Não importa o que seja, na verdade, eu queria ser um atleta. E tentei futebol, né? Hoje em dia, com a cabeça que eu tenho, se eu tivesse essa mentalidade, que é a mentalidade que eu passo para meus filhos, de repente eu poderia ter sido jogador de futebol, porque o ponto era só continuar e acreditar, né? Mas graças a Deus que não fui para esse lado, terminei que Tu que me agradece. desestimulei com a parte. Cara, porque o futebol, na verdade, eu era apaixonado pelo o que o futebol representava para mim naquele momento, que era o quê? Brincadeira, jogar bola, se divertir, brincar com os amigos, fazer gol. E depois você sabe, né? Quando vai na parte profissional, e já essa parada já muda um pouco. E graças a Deus, né, tive a oportunidade de eu querer voltar para as artes marciais quando eu tinha 16 anos. E eu segui o judô, logicamente, porque era o que eu tinha de noção. Meio que eu fiquei desestimulado com a parte de grupo, tipo, pô, ficava botando erradamente, botava a culpa nos meus colegas pelo fato que a gente não estava ganhando, né? Ah, ninguém passa a bola, não sei o quê. Como é aquela parte de crescimento que a gente passa, né? Começar a culpar os outros pela forma do fracasso que a gente tinha Me desculpa, pessoal, estou um pouco gripado. Tipo, vou ficar voltando aqui um pouco, que tá. Essa trocada, essas viagens, a troca de clima aqui tá frio pra caramba, como vocês estão vendo aqui. E aí, eu meio que desestimulei, e eu não tinha muito contato, até porque a minha família não tinha direção para o esporte, então eu não tinha nenhuma conexão para que pudesse me ajudar de repente a continuar no futebol. Aí eu decidi, sabe uma coisa, vou fazer algum esporte individual. Com isso, que se eu perder, a culpa é minha, e se eu ganhar, eu vou aprender, aí vai, né? Aí eu decidi voltar para o judô. Aí, com isso, um grande amigo meu, Fernando Cavalcante, que até hoje, né, graças a Deus, a gente está em contato, ele voltou a treinar, agora ele é professor um dos professores da Grace Barra Piedade, junto com o professor Lides, lá em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. E aí ele falou, Braulio, eu falei, Fernando, vamos começar a voltar a treinar judô, cara. Tinha 16 anos. Ele falou,
Pô, Braulio, não vou no judô não, tô fazendo jiu-jitsu, porque você não vem conhecer, porque jiu-jitsu é massa, velho. Eu falei, cara, eu não quero fazer essa parada de MMA, não. Eu quero ir mais para artes marciais. Aí ele falou, cara, o jiu-jitsu é parecido. Vamos lá. Aí quando eu fui, aí cheguei lá, tava o Charles dos Anjos, que foi o meu primeiro professor, tava dando aula, aí eu aprendi um pouco, tava o Zé Radiola também, tava lá. Aí eu vi que o jiu-jitsu era muito parecido com o judô. Aí eu falei, sabe uma coisa, eu vou começar a praticar o jiu-jitsu para ajudar o meu judô. Aí, Caiu no chão. poucos meses, eu comecei a ver uma possibilidade maior de ser campeão pernambucano, tal. Será que é o que eu queria? Eu queria medalha. Naquela época eu queria medalha e eu queria medalha de qualquer forma. Se vai ser no jiu-jitsu ou no judô, eu quero ser campeão, eu quero ser atleta. Então, eu vi que, embora eu estava lutando bem no judô, eu meio que é um pouco tarde para recomeçar judô com 16 se eu quero ir para as Olimpíadas. Então, eu vi que estava uma onda muito boa no começo do jiu-jitsu, que de repente eu poderia ser campeão pernambucano. E já ia ser massa para mim. Aí eu falei, vou começar a treinar o judô para ajudar o meu jiu-jitsu. E aí virou história. E quando eu notei que eu poderia viver do jiu-jitsu, aí foi bem depois. Foi bem depois. Foi quando eu já estava na faixa marrom, né, depois de uns 7 anos treinando jiu-jitsu, que eu estava fazendo engenharia de produção. E eu fazia engenharia de produção porque eu consegui uma bolsa, metade de uma bolsa na faculdade de Boa Viagem, através do judô, né? E a Ah, outra metade eu pagava trabalhando na faculdade durante pela manhã. Aí eu queria o diploma, engenharia de produção é um curso super bem procurado, bem importante, né? Até pelo dia de hoje. E, então foi um investimento que eu fiz mais pelo diploma, não porque eu gostava. E aí foi quando eu tinha uns 22 anos que eu já estava meio que passando por uma fase, meu irmão, eu tenho que decidir o que é que eu vou fazer da vida, né? Engenharia de produção não é realmente o que eu gostaria de fazer, então eu ia ter pouca chance de fazer bem feito. Ia ser só, tipo, meio que normal, eu queria fazer algo extraordinário, eu sempre tive essa vontade, né? Aí foi quando eu decidi, sabe uma coisa, cara? Se você, se eu, se eu botar gás no jiu-jitsu, que agora eu dou, eu trabalho de manhã para pagar metade da faculdade, eu treino 1 hora e meia por dia, depois tenho que estudar e depois eu tenho que dar aula, porque era a única forma de dinheiro que eu ganhava até os 22 anos. Eu dava aula na noite, das 10h30 às 11h30, às 11h45. Chegava em casa tarde, tinha que acordar cedo, eu não dormia bem, e eu não tinha um bom desempenho no meu treinamento, porque eu não focava tanto quanto, né? Então, eu falei, sabe uma coisa, cara? Eu comecei a notar com sinais ou com experiências de amigos, de pessoas ao meu redor, de que, cara, se você dá o gás no que você gosta, e você tem mais chance de dar certo, porque você fazendo o que gosta, você vai fazer mesmo, independente se está nos altos ou nos lados baixos, né? Ô, E isso Braulio, foi o só, diferencial. só para ajudar a situar, a galera tá perguntando aqui, isso aí tu era em que faixa, mais ou menos, assim? Tu já era graduado, eram as faixas coloridas, isso? Nessa parte que eu achava que dava para viver do jiu-jitsu, eu era faixa roxa para marrom. Comecei a sentir que eu poderia na faixa roxa, E aí, nessa sabe? E no- época, competir para o Rio, ou tu tava competindo mais lá no Nordeste eu mesmo, lá nos campeonatos mais... competia. Então, na faixa branca, eu lutava só em Recife, né? Até porque era a primeira geração, então eu lutava até ganhava, né? Eu acho que eu perdi uma vez só no Nordeste. Aí, mas toda vez que eu ia lutar, quando eu peguei minha faixa azul e eu fui lutar no Rio de Janeiro pela primeira vez, porrada na primeira luta. Depois, 6 meses depois, vamos de novo. Porrada na primeira luta. Foram durante 2 anos, durante 4 competições, eu perdi de cara. Nessa época, Entendeu? se dedicar também, como que as pessoas, os atletas eles já estavam se dedicando Já e tal, aos tinha uma treinos. galera já no Rio de Janeiro, São Paulo, já no nível alto. Já existiam campeões mundiais. O Saulo Ribeiro já era campeão mundial, entendeu? Preta, entendeu? Então, era aquela, tipo, muito longe de pensar em viver do jiu-jitsu, né? Mas Entendi. aí, em 99, eu fiz uma grande astúcia que foi convencer meu pai que eu queria lutar o Pan-Americano lá em Miami. A primeira coisa que veio na cabeça dele foi: caramba, tu vai para o Rio de Janeiro.
e perde de cara 4 vezes. E agora tu quer ir para Miami. Olha que coisa é essa, tu quer férias. Mas só que toda vez que eu perdia, eu estava sempre em busca de melhoras. Primeiro que na primeira vez eu nem sabia da regra. Na segunda, estava começando a entender a regra, mas não conseguia botar em prática. Aí eu cansava muito, blá blá blá. Aí fui começando a melhorar, mas cada vez que eu voltava com a minha cabeça, tipo, bem aberta para um aprendizado. Daí, quando eu decidi ir para o Pan-Americano, foi que eu notava que, meu irmão, lá, de repente, não vai ser tão forte quanto o Mundial do Rio de Janeiro. E eu quero lá conseguir uma vitória na IBJJF, pelo amor de Deus. Uma vitória, já estava satisfeito se eu fosse ganhar uma vez só. Já ia ser uma grande vantagem, era uma oportunidade de lutar na IBJJF, né? Porque o Pan-Americano sempre foi no começo do ano. E essa época foi começo de janeiro. Então, fevereiro, desculpa. Então eu queria lutar o máximo possível nesse nível para poder eu evoluir. Então, quando o Mundial foi. O Mundial brasileiro, era um Mundial, era julho, lá no O Rio de brasileiro. Janeiro, lá no. E o brasileiro um pouquinho depois. Aí eu ia um ou outra, e nessa onda aí eu queria lutar mais em BJJF. Eu lutava o Norte-Nordeste, os Pernambucanos, eu tava ganhando tudo. Mas eu nunca dava certo na IBJJF. Aí quando eu decidi para o Pan-Americano, bicho, foi muito legal essa viagem. Acho que foi uma das mais. É bom que é bem recente, né? O Pan-Americano já acabou de acontecer. Foi um dos campeonatos que eu mais vibrei na minha carreira. E eu era faixa azul apenas. Né? Foi quando eu ganhei pela primeira vez. Na IBJJ, a primeira luta. E eu terminei que ganhei o campeonato todo. Né? Tipo assim, eu deslanchei ali na faixa azul. Eu tinha 18 anos. Eu viajei com meu próprio dinheiro, fazendo dinheiro, vendendo bermuda, que eu tinha um patrocínio da Gold Island lá de Recife. Vendia as bermudas, o pessoal me ajudava. E eu tinha o patrocínio da Kirra, que também me deu uma força, me deu US$ 300 para levar, que foi o valor do meu hotel. Né? Eu fui praticamente com o quê? Com 470. Eu tinha US$ 170 para passar 4 dias. Foi a perrengue. Mas eu queria muito. Então, quando eu fui, com 18 anos, nunca tinha saído do país, fui sozinho, sem falar inglês, com a cara e a coragem mesmo. Da mesma O teu forma, irmão, na época, não. O teu irmão já treinava, já nada, treinava. ele treinava. Foi a partir daí que ele começou a se empolgar a treinar, porque viu que dava. E eu empolgava, sempre puxava ele, bora, Vitor, bora, Vitor. Aí, então, eu tinha feito esse feito de ir sozinho até então para o Norte-Nordeste, lá em Fortaleza. Peguei o ônibus, foram várias horas, 12 horas de viagem. O Zé tinha colocado me ajudado lá para poder ir. Vamos, vai, vamos, vamos, vamos. Aí eu fui com o professor Derval, o mestre Derval hoje em dia, né? Antigamente era o professor Derval, que era o presidente da federação. Ele botou, meu irmão, a mochila foi comigo junto. Ele já tinha 60 anos, alguma coisa. Foi massa. Então eu me senti muito, tipo, prestigiado com o presidente da federação vindo comigo para representar o estado. Eu fui lá do Norte-Nordeste sozinho, fui lá e ganhei peso absoluto na juvenil. Então já tinha isso em mim, tipo, bora lá, eu consigo, porque eu sempre fui um cara aventureiro, né? Então, aí eu já tinha isso em mim, foi quando eu decidi ir pro PAN. Aí fui lá, ganhei a primeira, terminei ganhando. Cara, eu nunca senti tão feliz com o resultado. Lógico que teve um campeonato mundial preta, tinha campeonato, tem o ADCC 2009, que eu ganhei peso absoluto, foi um marco histórico. Quando eu ganhei do Jacaré, foi um marco muito histórico em 2011. Mas aquela sensação que eu tive, faixa azul, cara, foi bem única, porque foi algo que abriu o horizonte de um jeito que me fez acreditar ainda mais em continuar nessa jornada, Quem foi entendeu? Então, falou assim, dá pra ter sucesso nisso aqui, dá pra viver disso. Mais ou menos aham, assim. Legal, legal, foi muito bom, Braulio. cara. E aquilo quando eu ganhei o campeonato mundial na preta, né, foi irado. Sim. Mas a sensação, eu já estava um pouco mais confiante em mim. Foi no Tijuca isso, Braulio, Foi, que tu ganhou o primeiro Mundial de Preto? foi, Cara, foi no Tijuca. como é que era a vibe ali do Tijuca ali, cara? Porra, E todo mundo que lutou lá, tipo assim, eu cheguei a lutar de faixa colorida, mas não cheguei a lutar de faixa preta. Mas assim, todo mundo
fala que assim, era energia diferente. O Mundial, claro que tomou uma proporção, foi para os Estados Unidos, eu acho que era um processo natural do crescimento do esporte, né? Mas Bom, assim, viu que era sensacional. Fala um pouquinho pra gente aí como é que era a emoção de lutar cara, lá. o Tijuca nós chamava do Caldeirão, né, cara? Meu irmão, a gente era uma sensação bem única, sabe? Eu fui lá desde 2000 e... Não, desde 98. Não, 98 ou 2000. Não, 98 ou 99. Eu já ia todos os anos para o Tijuca, né? Então, cara, quando eu ia lá, eu fui pela primeira vez faixa azul, eu vi o Royler lutando, vi o Valide lutando, o Roleta lutando, vi o Márcio Feitosa lutando. Cara, era uma coisa bem extraordinária. Eu conheci o Rickson Gracie pela primeira vez, né? Cara, eu acho que foi em 98, cara, se eu não me engano. Eu conheci o Rickson. Ah, Não tinha aquele misticismo do Rickson, né? De ser pô, aquela lenda e tal. caramba, tava sinistro o negócio. Tipo, ele passava, parava e tinha aquela a rivalidade, o Ryan Gracie lutava. Era muito massa. E o Fábio Gugel lutando. Então, quando eu vi os faixas pretas, era como se fosse Deus. Quem que eram os caras que se inspiraram nessa época? Assim, né? Na época que tu veio, tipo assim, das coloridas chegando na preta. Porque, assim, tu é um cara que já, pô, já tinha um jiu-jitsu à frente do teu tempo, assim, de guarda. Né? Acho que o jiu-jitsu foi evoluindo tecnicamente, a galera foi cada vez, né, botando novos tipos de guarda e tudo mais, mas tu é um cara que já tinha uma guarda, pô, sinistra. Eu acho que tinha, o Roleta era um cara que tinha uma guarda que acho que chamou atenção, assim, mas Isso. acho que logo depois quem que eram os caras que te inspiravam, assim? Como é que tu começou a fazer guarda? É uma dúvida que a galera perguntou bastante também. Cara, quando eu comecei, como eu era muito franzino, muito magrinho, a única coisa que eu poderia sobreviver era quando eu era por baixo. Puxava pra guarda, eu não conseguia ficar aí por cima. Ficava por cima, cheio de braço, era armlock pra tudo que é lado. Tinha um amigo meu, Fred, que ele, meu irmão, ele tinha se mudado pra Recife na época que eu comecei a treinar, né? E o Fernando namorava com a irmã dele. E ele era campeão brasileiro juvenil. Faixa azul, campeão brasileiro, ia lá treinar, que ia na academia da gente que se chamava Freestyle. E, bicho, miserável, me pegava umas 5 a 6 vezes por rola. Que dava uma raiva, velho. E ele era bem pequenininho, velho. Ele era pequenininho e bonito. E carioca. Aí que dava mais raiva mesmo. E playboyzinho ainda. Meu irmão, ele pegava uma, vou de novo, duas, três, quatro, cinco. Meu irmão. Aí ele meio que desmotivou de treinar, porque o nível era diferente, mas ele conectou o Fernando para motivar a gente a conhecer a Gracie Barra. Foi aí que a gente se transformou o Gracie Barra, em 97. Entendeu? Aí, velho, e eu me inspirava muito no Roleta, me inspirava muito no Nino Chambre, que eram atletas da Gracie Barra que eram, pô, muito fortes, né, de guarda, e aí eu me inspirava muito neles, mas não se chegava ao nível, né? Não, os caras faziam coisas que era bem além do meu alcance. Então, meio que o que eu aprendi a desenvolver muito cedo foi tentar aceitar o meu biotipo e tentar aplicar da forma que eu posso, sabe? Sim, Focando não no, de como os atletas fazem, mas o que é que eles estão fazendo com o oponente. Aí eu focava em fazer com o oponente da minha forma. Aí foi a parte da imaginação, da criatividade que começou a florar em mim. E foi aí que quando eu comecei a deslanchar na rucha, né, porque eu fazia algo diferente que o pessoal esperava. E aí me dava vantagem, entendeu? Porque eu passava o meu tempo todo treinando em Recife. Eu sou da primeira geração, segunda geração de Recife. Então, o pessoal, antigamente, não tinha muitas competições, então nas competições era meio que academia contra academia. Ninguém não mostrava nada para ninguém, então todo mundo era acostumado com o estilo de jogo que estava rolando ali. Já eu treinando lá em Recife, eu fazia da forma que eu compreendia e aplicava. E eu fazia um pouquinho diferente do que, de repente, de trás para frente, né? sim. Tipo assim, as ordens dos fatores não alteram o produto. Então o pessoal tipo esperava uma reação A, B para chegar no C. Eu fazia B, A e pegava no C. Algo assim, entendeu? E era uma época que não tinha internet, né, Braulhão? Então, tipo, pô, o cara já tinha esse negócio
ter jogo, o cara não podia ir na academia, que o cara escondia a posição, e era bem mais difícil, né, de ter acesso às técnicas, que a galera, hoje em dia, pô, você faz a posição no campeonato num dia, no outro dia tem 10 scouts lá dos caras mostrando passo a passo e tal. Então Exato, é diferente. Mas isso também, cara, tem as coisas boas e tem as coisas ruins. Eu acho que são ruins na parte egoisticamente falando. Infelizmente, na época não tinha, porém ninguém não mostrava, né? Então, eu tive que passar por um perrengue para poder começar a entender melhor o jiu-jitsu com o meu jeito. Se tivesse a internet, eu teria aprendido mais rápido. E a pessoa que está ensinando também aprenderia mais rápido, porque quando você ensina, você aprende muito mais. E foi um grande diferencial que fez no meu desenvolvimento estando lá em Recife, porque o que é que eu fazia? Eu compartilhava bastante com os meus parceiros de treino. E compartilhando tudo que eu aprendia na semana que eu passava no Rio, eu voltava, compartilhava, e a gente trocava informação e eu aprendia mais. E foi quando eu comecei a ensinar com a bolsa que eu tinha na faculdade, eu dava aula à noite. Ali, desde faixa roxa eu dava aula, me fez evoluir bastante. Foi o que me ajudou a ter confiança de tomar aquela decisão. Eu vou lá para a Inglaterra tentar algo, porque, meu irmão, qualquer coisa, eu vou pegar um cara forte lá, vou ensinar tudo para ele, e eu vi o quanto me evoluiu compartilhar com os outros. E aí, eu, Roger, Marcelo Garcia, nós fomos as primeiras pessoas do jiu-jitsu a compartilhar tudo sem esconder. Para pô, todo mundo, entendeu? bacana. O Marcelo Garcia fez o MD in Action, eu fiz o Brawl Steam in Action, e o Roger ensinando para todo mundo lá, a gente se ensinava e tal, e ao mesmo tempo crescendo o jiu-jitsu aqui na Europa. E isso foi fundamental para o nosso crescimento. Não é à toa que quando o Marcelinho ia lutar, detonava todo mundo. O Roger lutar, morando no estado da Inglaterra, detonava todo mundo. E eu, no bolo, chegava lá e detonava todo mundo. Então, foi é um princípio muito importante para o seu autodesenvolvimento, é compartilhar com os outros, com a intenção de fazer a diferença para o Pô, que outro. bacana. Não é só compartilhar só por compartilhar. É compartilhar com a intenção de fazer a diferença. Porque quanto mais você explora com a intenção de fazer a diferença, você vai a mais fundo naquilo que você está compartilhando. Isso aí, ó, te faz você entender com mais propriedade aquilo que você está passando, e aí você só vai botando os blocos na construção do castelo, entendeu? Legal. Então, deixa pra galera, não esconder o jogo, é compartilhar mesmo, que aí tu faz e. Principalmente na tua academia, pô, a tua academia vai, pega os teus melhores treinos, vai lá, ó, vou fazer isso aqui, será que isso funciona? Aí se não funciona com o cara que é duro, aí tu vai fazer com o cara mais novo, menos graduado. Aí tu começa a fazer, enquanto tu pratica, com a intenção de praticar e botar em prática aquilo que. Porque saber das coisas e não aplicar é a mesma coisa de não saber. É Exatamente. tentar aplicar, vai errar, vai errar, vai errar. Aí você acerta. Quando você começa a entender, aí funciona com qualquer um naquele tempo necessário, entendeu? Desculpa aí, pessoal. Não tem como Eita, gripe. Não é Covid, não, é gripe. não. Gripezinha. Pra aproveitar esse gancho aí, cara, e falar um pouquinho da tua mudança para a Europa, como é que aconteceu, assim, o que te motivou a ir para lá? Eu sei que muita gente na época acabou migrando para os Estados Unidos, aqui do Brasil, pelo fato do jiu-jitsu, acho que ter um mercado maior lá, assim, mais gente querendo praticar com a história do UFC e tudo mais. E as principais competições serem lá, né, cara? O Pan-Americano, que tu foi, já sempre foi lá, depois o Mundial em 2007, primeiro acabou sendo lá. E aí acho que teve uma tendência de muita gente ir para os Estados Unidos, eu também já morei lá, dei aula lá e tudo, e você acabou fazendo um movimento, não digo contrário, mas um movimento inusitado, né? Tipo assim, de ir para a Europa, eu não sei se o Roger já estava lá na época e tal. É uma Conta um história pouquinho bem pra gente como é que foi. legal. Cara, vê só. Nada acontece por acaso, tá? Eu queria ir para a América. Era o que eu mais queria no começo, né? Porque até então eu tinha ido para os Pan-Americanos. Eu fui Pan-Americano em Miami, Orlando, Califórnia. E fui todos Pan-Americanos. E, cara, na minha cabeça, há 25 anos, há 20 anos atrás, não, desculpa, 22 anos atrás, na minha cabeça, o mercado estava saturado.
Eu pensava, né? Tipo assim, na minha cabeça, pô, não, já tem muita gente ali, eu vou. Vai ser difícil pegar visto, né? Tipo assim, bom, já tinha todos os amigos que tentou pegar visto, não tinha funcionado, não com jiu-jitsu, mas eu tinha aquela. Porque eu lembro que no Pan-Americano de 99, eu, o meu primeiro visto foi negado. Tipo, uma Mas semana antes da viagem. para Então eu já lutar, tava para lutar. complexo já, não vou lá, é difícil, é difícil. Eu falei, sabe da coisa? Eu tinha um amigo que veio visitar Recife entre junho e julho de 2001. Aí quando ele veio, eu falei, caramba, Braulio, tu tem que ir pra lá, não sei o que, tentar jiu-jitsu. O Roger, ele ia pra lá, mas eu não nem sabia que era exatamente Inglaterra. Mas eu virei muito amigo dele, pelo fato do meu jogo ser um jogo diferente. A gente treinava muito desde faixa azul. Então, eu acho que eu era o único cara que complicava ele na época. Isso Aí ele deu na uma. Grace lá no Espaço No Rio de Vital lá. Janeiro, Tá. na filial. Aí, quando eu decidi, eu vou para. Apareceu a oportunidade para a Inglaterra e eu vi, cara, a oportunidade. Eu nunca tinha sido chamado para ir para os Estados Unidos. Apareceu essa oportunidade de eu tentar ter um caso para ficar, eu vou tentar e ver qual é. Eu nem eu fui nas minhas férias da faculdade. Eu não fui eu fui com a intenção de se der certo eu ficar, mas eu não estava garantido. Eu comprei minha passagem de volta para depois de 2 meses para ir para engenharia de produção. Mas eu deixei tudo já planejado que se desse certo, eu ia cancelar por 6 meses. Cancelar não, fechar como é que é? Que fala? Precário. Tipo, trancar a faculdade por 6 meses e voltava para fazer, faltava um ano e meio só, pô, da faculdade. Aí, quando eu fui, eu, antes de viajar, eu falei, peraí, eu vou dar uma ligada para Roger. Porque de repente ele vai me botar em conexão, porque eu acho que ele tem alguma conexão na Europa. De repente, na Inglaterra, não estou muito certo. Liguei para ele, fala, Roger, fala, Cacará, beleza? Eu falei, beleza, bicho. Pessoal, semana que vem eu tô indo para Londres. Tu tem alguma conexão em Londres? Ele falou, Braulio, nesse momento eu tô embarcando para Londres. Eu falei, mentira, velho. Mentira. Ele falou, tô embarcando para morar lá. Eu falei, como é? Oh, agora pronto, pô, ele era o meu melhor treino. Eu falei, pô, eu era o melhor treino dele e eu era um dos melhores treinos dele. Sim. Vamos embora, vamos estar juntos já. Aí foi que quando a gente se encontrou na primeira semana, aí ele tava vindo para Birmingham, onde eu moro hoje, para fazer o Sim. seminário, e ele estava em transição de Birmingham para Londres, né? Porque a primeira Gracie Barra da Europa foi o que o pai dele abriu aqui em Birmingham, que foi a Gracie Barra Birmingham. Como eles estavam sem ah, professores, que depois, quando eles mudaram para Londres, veio o professor Marcos, que ele agora está na Chicago, e ele tinha se mudado, não tinha dado muito certo aqui. Aí eu falei, pô, eu vou lá contigo pro seminário. Ele falou, bicho, vamos comigo pro seminário, se os caras gostarem de você, tu fica. Aí eu falei, pô, vamos. Cheguei Já aqui, se os caras gostam. época, Braulhão, já se virava no inglês na época, não? Ou ainda tava meio. Zero! Era hot dog e hambúrguer. Não era nem hambúrguer, era hambúrguer. Entendeu? Me virava nos 30, mas eu sempre fui um cara muito carismático e me virava muito nos 30. Eu, pô, velho, eu vim preparado aqui para lavar prato, e lá em Londres, passar 2 meses lavando prato, eu tava preparado para isso. Aí, bicho, no primeiro dia de Londres, o Alan me botou para fazer para dar uma aula no lugar de um faixa marrom, que era o Wilson. O Wilson chegou para mim, Braulio, dá essa aula aqui, tu fica com o dinheiro da aula. Eu falei, tá bom, velho, eu tô feliz de dar de graça, tá bom. Rapaz, eu ganhei 74 libras. 74 libras na época, era 7 para 1 também. Velho, eu ganhei em uma hora o valor do salário mínimo do Brasil, pô. Eu falei, caraca, brother, que é isso? Fazendo jiu-jitsu que eu fazia de graça. Porra, agora. Ah, no, papai, ó, vou trancar a faculdade. Assim eu vim preparado para lavar pratos. Aí foi quando eu vim para Londres, para Birmingham, o pessoal gostou, fiquei aqui, ficava indo e voltando uma semana. Já, Aí na terceira semana, cara, já de preta é isso, Braulio? Não. Ou é marrom, marrom? cara, tinha acabado de pegar marrom. Tá, e é legal tu falar isso, porque assim, e aí a dificuldade, porque aí depois tu conseguiu morando aí, cara, que eu acho que é a mesma dificuldade que o Roger teve. Eu acho que a galera que foi no começo para os Estados Unidos também passou um pouquinho por isso.
Como é que tu fazia com o treino? Porque é 2 horas, se não me engano, né? Uma vez eu já vi, acho que tu, o Roger, falando que são 2 horas de Duas distância e tal. Como é que horas, 2 horas e 10. Cara, até chegar na academia são 2 horas e 40 tudo. Que é de treino, né? Velho, Sim, é o que eu falei no começo da live. Velho, isso foi uma das coisas que fez mais a gente crescer, cara. Foi ensinar com intenção de fazer a diferença. A gente ia e ensinava para os alunos com vontade que eles aprendessem mesmo para eles ficarem duros. E isso fez a gente melhorar. E Roger fazendo a mesma coisa. Ninguém entendia nada. Ninguém, né, no Rio de Janeiro não entendia nada. A gente veio para cá em novembro de 2002, tá? Faixa marrom. Passamos 6 meses treinando aqui e voltava lá uma semana antes do treino, do Mundial. Velho, Roger destruindo todo mundo e eu chegando. Eu machuquei, cara. Nesse Mundial de 2003, eu machuquei o meu ombro uma semana antes do Mundial e eu ainda fui terceiro no absoluto e vice do Mundial. Provou que a evolução foi estupenda, entendeu? sim. Vocês Aí, conseguiram pô, ter no e Roger alto nível. ganhou tudo. O pessoal não entendia nada do treino, cara. Eu tava treinando, meu irmão, com todo mundo e, pô, e o gás, porque a gente botava, investia muito no gás e a gente treinava muito com os alunos. Só que é como eu te falei, quando você ensina algo para alguém menos graduado, eles vão saber a reação tanto como faixa preta. Mas se você faz específico, aí a gente começou a fazer as coisas acontecerem com as faixas. Eu tinha faixa branca e azul. Roger tinha faixa branca e um cara pegou faixa roxa, tipo, pouco tempo depois. Mas era só isso o treino. Aluno mesmo. E era a faixa azul e roxa daqui, hein? Não é faixa azul e roxa do Brasil, que é Sim, diferente. claro. Entendeu? Então, não tem desculpa, né, nesse caso. Quando você começa você trabalhar com o que você tem e fazer, tirar o máximo proveito daquilo, velho, é questão de botar a cabeça e ir, velho. E não é fácil. Mas quando você. Eu lembro que no Pan-Americano de 2003, né? Eu passei pela primeira vez na minha vida, quando eu vim para cá em novembro, pela primeira vez na minha vida que eu treinei só jiu-jitsu, e pela primeira vez eu malhei. Eu tinha 22 anos, malhei pela primeira vez para ajudar o jiu-jitsu, treinava só jiu-jitsu, dava aula, vivia jiu-jitsu e passei 3 meses sem conseguir entender nada. Meu irmão, vou te falar, se vocês assistiram Peaky Blinders, você vê que o sotaque daqui é complicado. Não é o sotaque de lá da Inglaterra, dos Estados Unidos, que é o que a maioria dos filmes de Hollywood tem, né? Na época, meu irmão, eu não entendia nada. Passei 3 meses só, tipo, com dor de cabeça. Ligava a televisão em inglês, ia pra academia em inglês, botava no rádio em inglês, morando em Birmingham. Porra, velho, era horrível. Mas aí depois começou, né? Então, aí pela primeira vez, eu passei 2 meses treinando. Aí fui lutar o Pan-Americano. Eu lutei o Pan-Americano. Pela primeira vez eu senti jet lag, que é o fuso horário, né? 8 horas de diferença. Meu irmão, horrível. Adoeci, porque na época eu pegava. Minha imunidade não estava muito boa, estava malhando, treinando muito. Tinha um inverno, peguei amidalite. E mesmo assim fui lá no Pan-Americano, em faixa marrom. E eu fui campeão peso e absoluto. Juntando as 7 lutas, deu 5 minutos e 24 segundos. Pegou todo Tá? mundo. Porra, numa média de 47 segundos. Cara, meu irmão, eu fiquei confiante nisso. Então, meu irmão, o jiu-jitsu evoluiu em 2 meses, treinando com meus alunos, cara. Treinava uma vez com o Roger a cada 2 semanas. Quando a gente pegou preta, aí a gente treinava eu uma semana lá e ele uma semana aqui. A gente ficava invertendo para ter pelo menos um treino duro por semana. E o resto era só com aluno. Então, muita gente reclama, né? Que, meu treino aqui não é bom, não sei o que, bicho. O- Você faz o treino, isso é só trabalhar inteligente. É, que tu teve essa inteligência de saber moldar o treino, né, para tua realidade ali. E, pô, e aí o parceiro que tu tinha de treino, pô, é o Roger também, né? Aí também ajuda, imagino que deve ter ajudado bastante também, né? Lógico. E, e aí, Braulio, aí tu ficou, aí tu começou a desenvolver, então desde então tu já tá com 20, vai fazer vinte e Dois dois anos. anos. Pô, Ah, cara, que legal, cara. E a academia veio crescendo, aí teu irmão veio depois para aí, como é que foi? Aí aí veio depois. Ele veio, acho que. Caramba. Ele tinha uns 17 anos quando ele veio. Então ele nasceu em 85, aí vai ver a escala.
Eu fiz engenharia de produção, mas os cálculos só tem posição agora, né? Aqui. Aí, pô, ele veio um tempo depois. Eu lembro que eu tinha. Era faixa marrom ainda, eu tava para pegar preta. E ele. Acho que ele veio em 2003, 2004, eu não lembro com propriedade. Mas aí eu tentei copiar, fazer o que aconteceu comigo. Eu tentei impor a situação para ele, porque ele não falava inglês, né? Aí quando eu tinha que fazer a cirurgia no meu ombro, eu fui pro Brasil fazer a cirurgia e deixei ele com o meu parceiro de casa, que também treinava. Era novinho também, então eles iam se bater. Eu falei, ó, vou deixar ele aqui, vou deixar ele 2 meses aqui e vou embora. E ele vai ter que se virar. Não sabia. Boa, Meu boa. irmão, ele passou um perrengue igual que eu tentei replicar. Quando eu voltei, o Sim, bicho estava falando. Quando eu voltei, estava falando inglês já. tirando. Bacana, legal, legal. Braulhão, cara, deixa eu falar um pouquinho assim, do ADCC também, 2009 ali, que foi uma campanha ali impecável. Como é que foi? Tu já sempre quis lutar o ADCC? Ou como é que foi essa tua transição para o no-gi ali? Hoje a gente sabe que o no-gi é uma coisa que tem que estar crescendo bastante ali. Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente dessa experiência, desse training camp que tu tava, pô, foi acho que uma campanha assim que de encher os olhos, assim, né? Na época eu lembro de ter assistido e de vez em quando eu boto algumas lutas ali para me inspirar quando tem treino de kimono. Conta pra gente aí desse ADCC aí, como é que foi? Então, comecei a treinar sem kimono quando eu era já faixa marrom. Foi depois do Pan-Americano, quando eu fui. Aí fui lá em Nova York, aí treinei lá com o pessoal, com o Roger, com o pessoal do Renzo Gracie lá, porque a gente treinava. E foi a primeira experiência sem kimono mesmo que eu tive. É, eu sabia já do ADCC desde quando eu morava em Recife, né? Porque o primeiro foi em 98, né? Tipo, eu era acabado de pegar a faixa azul. E foi uma coisa muito, tipo, fora do alcance, que era só faixa preta e convidado, né? Na época. Eu lembro que o Arona foi lá no primeiro, o Renzo, o Márcio Feitosa, o Soca, o Draculino, aí, tipo, essa galera toda. Mas era muito fora do meu alcance, né? E, tipo, era algo que eu adoraria participar, mas nunca imaginava que poderia lutar um, né? Aí que, bom, acontecia de ano em ano, de 2 em 2 anos, desculpa. Acontecia. Eu não lembro, já não lembro. Eu acho que era de 2 em 2 anos, ou era todo ano, eu não lembro. Mas eu lembro que eu não era acessível, não tinha nem seletivo. Sim. E aí eu comecei a experienciar o Seikimono em 2003. Aí eu lembro que o Roger foi lutar o Mundial, ele já foi direto, foi no Brasil em 2003, isso mesmo. Em 2013 ele foi quando ele ganhou do Zé Mário Sperry, ele era faixa marrom ainda. E caramba, bicho, isso é irado, de repente eu vou, o Roger tá indo, eu vou também, vamos ver qual é. Aí, velho, eu lembro que em 2005 eu tive a minha primeira chance de lutar o ADCC e eu tava de replacement, que era o cara que fica de stand-by. E eu lembro que um cara machucou em 2005 no aquecimento. Aí o Guy Davis falou: Braulio, você quer lutar mesmo? Eu falei: eu quero. Tava porra, 83 quilos, pô, é até 99, vai. Eu falei: eu vou. Aí entrei lá, fiz uma luta dura com o Vitor, esqueci o nome dele, Vitor, alguma coisa. Meu irmão, foi um pau, o cara pesadão, ele tinha sido campeão da seletiva do Brasil. Aí ele, pô, eu quase finalizei no braço, bicho, o braço dele esticou assim, mas era o restinho da força que eu tinha. Morri no gás, ele foi, passou, eu virei de quatro, aí, gogó. Aí foi a minha primeira experiência na DCC. Aí, na segunda experiência foi em 2007. Dessa vez, eu também não sabia se ia lutar. Mas o Guy Davis falou, Brown, se você fica aí lutando, mas não vai ser até o seu peso, 88, vai ter que ser até 99. Aí eu com 85 quilos, eu falei, tá bom, velho, mas eu treinava, mas não com aquela gana de ganhar, né? Sim, Porque não dá pra ter a gana de ganhar porque você não sabe nem se vai lutar, né? É entendi. horrível você treinar se não sabe se vai lutar. Aí faltando 2 semanas, ele falou, você vai até 99. Eu falei, opa, 2 semaninhas, deu gás. Aí lutei até 99. Aí dessa vez eu cheguei na final contra o Xande e foi pau Pereira a luta. Lembro dessa luta. Eu perdi a luta
Mas foi a melhor luta da competição. E como eu fiquei Exato. segundo, eu garanti carimbo para 2009, em Barcelona. Eu falei, opa, agora a história é diferente, agora eu vou treinar. Em 2009 foi o gás que... Eu fiz a cirurgia em 2008 do meu joelho, aí, pô, comecei a minha ascensão, tal, tal. Aí, pô, 2009, pô, eu tava ganhando tudo, ganhei o europeu peso de absoluto, ganhei pan-americano, ganhei o mundial. Aí, bicho, agora tirar o kimono e treinar agora, de julho até setembro, ano, outubro, só sem kimono. Aí bicho, foi gás. Eu sabia, eu ia lutar no meu peso pela primeira vez, 8-8, né? Aí, bicho, eu tive mais motivação para treinar forte. Claro. Aí foi quando aconteceu o grande feito que o Roger fez esse feito em 2005, quando eu foi 2005, quando eu tinha me experienciado pela primeira vez, ele foi e finalizou todo mundo, né? Aí, velho, foi uma grande 2000. inspiração para mim, mas nunca esperava que ia fazer tanto, tão igual, né? E eu Sim, consegui, pô, lutar com os caras, pô, consegui finalizar o Lovato, consegui finalizar o Marcelo Garcia, finalizar o Xande, o André Galvão com o icônico triângulo invertido. Foi quando o nascimento do Estima Lock contra o Lovato. sim. E aí foi, cara, aí o resto é história. Foi uma grande sensação de ter ganhado aquela competição. Foi uma das melhores que já fiz. Finalizou todo mundo, zerou o jogo, né? Finalizou todo Zerei o mundo. jogo. Ali foi a sensação de zerar o jogo e foi a primeira vez que eu fiquei assim, caramba, e agora? Né? Que Quer mais? E aí, então, foi legal tu deixar essa deixa aí, porque aí, eu não sei se foi na mesma época que tu fez a estreia, que tu ganhou também finalizando rápido no MMA. Queria saber, cara, no MMA, tu tipo assim, tinha muito aquele negócio do jiu-jitsu antigamente, do cara testar o, tipo assim, o cara era campeão mundial, ganhava DCC e queria testar o jiu-jitsu mesmo na porrada, para ver se Foi o realmente próximo passo, né? era o próximo. E sabe que aí eu aposentei invicto no MMA, hein, velho? Nunca perdi, foi tudo por finalização. 1-0. Ei, os números não mentem, velho. Braulio, mas o que te motivou ali na época? Tu queria testar o teu jiu-jitsu ou tu chegou a Eu pensar em uma carreira? Porque, fui. calma, deixa eu Desculpa. vejo que eu acho que muitos atletas assim iam meio que não estavam nem muito afim de lutar o MMA, às vezes ama o jiu-jitsu, gosta de estar competindo, mas era questão financeira o que tu falou, né? Era tendência natural. Conta Foi pra gente aí. um pouquinho dos três. Foi um pouquinho de me testar, um pouquinho de tentar fazer uma carreira, fazer uma grana, e também eu me senti na responsabilidade de representar a nossa arte na grade, né? Porque até então não tinha muitos campeões se dando bem usando jiu-jitsu. Eu falei, bicho, eu sou o cara do jiu-jitsu agora, eu quero ir lá para mostrar que a nossa arte funciona mesmo. E no processo, né, eu fui, tentei eu ia lutar no Titans FC, o evento foi cancelado na hora que eu tava batendo a minha luva, foi frustrante pra caramba. Acho que eu Aí não aconteceu a minha estreia. Foi muito difícil achar um oponente, porque eu era risco para todos os níveis. Eu era um risco para um cara que estava querendo criar o cartel, e eu era um risco para o cara que estava querendo manter o cartel limpo. Então, eu era risco. Então, até achar uma luta foi difícil. Aí eu consegui lutar o Titan FC. Né? Aí eu lutei até 77, que foi um cortagem de peso que era no meu peso. Eu tinha 88, 86, eu descia para 77, lutava com 88. assim, tu conseguia, que era o dia Cara, antes, a pessoa... apesar de antes, é chato. Eu não gostei muito da perda de peso. Mas aí veio a lição que eu tive. E eu fico muito feliz com a minha coerência na minha forma de pensar. Né? Eu tava querendo lutar o MMA, fiz a minha estreia, lutei, tive a minha experiência, gostei. Aí agora, vamos continuar ou não? Eu gostava muito mais de jiu-jitsu do que o MMA. O MMA é mais por grana, depois do meu teste, né? E depois estava tendo ali já o Fabrício Verdun, o DMMA, já estavam sendo o brasileiro, o jiu-jitsu brasileiro estavam sendo bem representados pelo esporte. Então eu falei, cara, tá precisando dali não? Então vamos fazer o quê? Por dinheiro? Aí lembra
de que o porquê que eu troquei engenharia de produção pelo jiu-jitsu, não pelo dinheiro, mas pelo que eu gostava de fazer, eu falei, cara, eu tô na mesma situação aqui. Tu vai querer fazer algo, tu dedicou tua vida 10 anos no jiu-jitsu, tu tá no topo do jiu-jitsu, tu vai agora querer entrar no MMA porque você gosta ou por causa do dinheiro? Aí, opa, para eu seguir daqui para frente, eu tinha potencial. Eu treinava com o Jorge Claro. St-Pierre, treinava com o Durinho, treinava com porra, o Eddie Álvares, treinava com os caras todos aí, com o Usman, entendeu? Então, eu falei, cara, não é a minha parada. E eu acho assim, cara, eu tô aqui no jiu-jitsu, construir isso tudo, que é muito difícil, que não é fácil. De repente eu não vou ter o pote de ouro de milhões do MMA, mas, porra, um pote de bronze dá pra fazer tudo que eles fazem, qualquer pessoa, entendeu? Vou conseguir viajar, conseguir criar uma família e fazer algo que eu gosto. Foi o que eu optei mais uma vez, pelo que eu me sentia mais prazer de fazer. Tem pessoas que sentem mais prazer de lutar MMA, mas é cada um, se autoconhecer e dar os passos de acordo, entendeu? Então, foi essa a minha experiência e o que é que eu tive como lição. E também aí o teu acabava que se tu fosse dedicar o nível de treino que tu teria que ter, também tu não ia poder cuidar da tua academia, provavelmente já devia estar andando bem na época e Da tal. E a gente família, passar o tempo com meus filhos, eu tenho que viajar, tenho que treinar com o pessoal lá né, com os caras de MMA. O treino de MMA aqui também era bom, mas eu ia ter que me dedicar muito mais tempo. Eu tenho que fazer tudo que eu fiz no jiu-jitsu, fazer de novo. E como eu tinha tido o meu acidente no pescoço, pesou bastante, porque eu fiquei tetraplégico no acidente, né, treinando MMA. E fiz a cirurgia, voltei, lutei com o ADCC em 2011 contra o Jacaré, que foi o meu maior rival de todos os tempos, consegui ganhar. Aí eu, cara, bicho, tu quer mais o quê? Eu já tava com aquela transição, né? E foi quando eu comecei a ver uma forma de focar mais naquilo que vai melhorar com o tempo, de acordo com o meu estilo de vida, que eu achei que foi o jiu-jitsu e usar o jiu-jitsu como ferramentas para fazer as pessoas virarem pessoas melhores. E foi juntou com a transição do crescimento da Gracie Barra no mundo todo. E, cara, e aí eu vivo isso com muita paixão, né? Eu tenho isso meio que como um propósito de vida mesmo. Braulio, fala um pouquinho dessa tua carreira de empresário agora que tu é aí, além de apresentador de vários programas, eu acho que tu continua agregando e somando muito para a comunidade do jiu-jitsu, né, cara? Como atleta, porra, sem palavras, acho que tu inspirou aí a nossa geração e continua inspirando a molecada que tá chegando. Mas agora tu é um cara que é empresário, vive disso. Como é que foi essa transição, assim, como é que tu vive hoje em dia? E o que tu trouxe de lição da tua época de atleta, de competidor, que tu usa hoje no mundo dos negócios, que te ajuda a fazer o crescimento da Gracie Barra aí na Europa, da tua escola, das escolas que estão aí debaixo da tua umbrella aí. E fala pra gente um pouco dessa transição e como que tu leva essa vida aí hoje de empresário aí no mundo do jiu-jitsu. Cara, o jiu-jitsu me ensinou muito, né? Praticamente tudo que eu sei hoje, o jiu-jitsu tem uma grande influência. Eu consigo hoje em dia, porque eu tentei me desenvolver como professor. Eu sempre escutava que um bom atleta, um campeão não pode ser um bom professor. Por quê? Né? Por quê? Eu acho que eu consigo ensinar bem e eu me dediquei a melhorar isso. Então, eu comecei a focar na ciência do jiu-jitsu, na filosofia do jiu-jitsu. E eu comecei a conectar os pontos, né? Como é que. Porque se você parar para ver, Pedrão, se quais são as chances de um mendigo se transformar um multimilionário? São muito poucas, mas não é impossível, né? Por atitudes próprias. Muito difícil, mas existem casos, Sim. né? É tudo questão de como você dá o primeiro passo. Então, eu comecei a analisar o meu histórico no jiu-jitsu. Se você parar para ver de onde eu vim no jiu-jitsu, eu era praticamente um mendigo. Eu estava procurando técnicas para comer. Né? Yes. Não tinha não existia faixa preta no jiu-jitsu, lá na minha área. O faixa preta mais próximo era o Draculino no IBH, pô. Entendeu? E como é que esse cara conseguiu ser Hall da Fama, que é equivalente a ser multimilionário em dinheiro, né? Tipo assim, o Nível contraste é tão. sim. Tipo, o contraste é de 0 a 100. Como é que eu cheguei? Sou um cara especial? Eu não sou um cara especial, eu sou um cara batalhador e que eu segui e não parei, mas com as atitudes corretas.
né? Com a mentalidade correta, ele não nunca se desistir, vai ter parte dos altos e baixos, dos baixos é não desistir, acreditar que tem uma saída, fazer o próprio. Deu merda? Vale, beleza, passou, tenta não fazer de novo. Eu perdi 4 vezes na IBJJF, mas eu não desisti. Se eu tivesse perdido 5, 10 ou 15 ou 20, eu ia continuar até eu pudesse para conquistar. Então eu já tinha essa mentalidade, né? Então eu falei, cara, eu quero agora passar para o meu time, porque eu sei o quanto que foi ajudado. Eu me senti um pouco sozinho quando eu fui campeão em 2009, porque foi tipo. No sábado eu era meio que desconhecido. De repente, no domingo, todo mundo queria estar comigo. Eu falei, mas eu sou o mesmo cara de outro, tá? É o mesmo cara, não mudou não. Né? Aí eu falei, caramba, e eu sou o cara, e todo mundo que estava na minha jornada, ninguém nem sabe. Aí eu me senti um pouco perdido, tipo, porque eu não sou um cara egoísta, eu sou um cara diferente desse lado naturalmente. Tem pessoas que não são. Então, eu comecei a me autoanalisar e conectar os pontos. Aí eu vi que, cara, que tudo aquilo pode ser aplicado em qualquer coisa na sua vida. Aí eu comecei a aplicar como professor, aí depois eu comecei a aplicar como empresário na parte de academia, né? Hoje em dia, o jiu-jitsu na Gracie Barra, que é a minha agremiação, pô, então tem quase 300 academias na Europa. Daquela primeira, né? Em Birmingham, só em Birmingham existem 10, tá? E na Inglaterra existem 94. Então, cara, eu comecei nessa, tipo, vamos usar o jiu-jitsu para expandir, porque eu sei o quanto que eu aprendi. E na parte do business, tudo aquilo que eu me associo são coisas que eu acredito, são coisas que eu vejo que tem a mesma mentalidade de ajudar as pessoas virarem pessoas melhores. Então, eu me junto. Olha só, por exemplo, porque eu tô com o pessoal do Abu Dhabi, né, do ADXC, o AJP, o Grand Slam. Por quê? Olha só qual foi a mentalidade deles. Eles usam o jiu-jitsu para, porra, melhorar pessoas no país deles, porque o Sheikh Mohammed, né, ele viu o quanto o jiu-jitsu ajudou o filho dele, que é o Sheikh Khalid, que quando estava com 12, 13 anos, não estava tava meio aquele adolescente. Imagina só, bicho, tu tem tudo assim, ó. Pau, tu é príncipe. Criança, você sabe que é difícil criar. Quem tem filho sabe que é difícil de, de criar uma criança. Principalmente, imagina que a criança tem tudo que quer no estalar de dedo. Aí você fica um pouco, velho, qualquer coisa é qualquer coisa. Aí eu falo, meu irmão, tem que fazer alguma coisa com esse menino, velho. O bicho tá sem energia, tá ficando gordo, tá sem autoestima e tal. Aí o cara, um dos irmãos dele, eu não lembro quem foi que falou, bicho, bota jiu-jitsu pro moleque. Vai mudar a vida dele. Dito e feito. O menino só queria saber de videogame. Hoje, depois começou a treinar jiu-jitsu, meu irmão, mudou. Autoestima lá em cima, pô, ficou no shape. Velho, ele falou: caramba, se isso é bom pro meu filho, eu quero isso pra minha nação. Hoje existe mais de 1.700 professores, faixas pretas, ensinando em Abu Dhabi, nos Emirados. Primeiro foi para as Forças Armadas, depois começou a crescer tudo, e hoje é o esporte nacional deles. Entendeu? É Então, até um exemplo eu aqui do cara, que, pô, que a gente que tem o esporte aqui não tem essa não valorização, né, que eles têm lá. tem, porque, infelizmente, né, a gente fala aqui na Inglaterra que a grama do vizinho é mais verde do que a da gente, ao invés de só apreciar o verde que tem de tom diferente. Né? Então, eu sempre estava envolvido nesse crescimento da JP, de Abu Dhabi, desde 2009, quando eu lutei com o Marcelo Garcia de kimono pela primeira vez. Ali foi tal, se participando ali naquele meu crescimento. Então, eu vi o quanto o jiu-jitsu estava fazendo impacto positivo nos Emirados. Hoje em dia, eu trabalho com eu trouxe, ajudo também o crescimento dos AJPs aqui na Inglaterra. Eu sou também o comentarista do ADXC, né, do ADXC, que teve agora no Balneário Camboriú, que é um lugar maravilhoso, que foi um marco para mim aquele evento. Né? Para mim foi um grande marco, porque eu vi ali de uma forma completamente diferente da maioria das pessoas. Eu vi um evento de alto nível, o melhor evento que eu já vi do jiu-jitsu sendo feito por um outro país que aprecia tanto o jiu-jitsu, com faixas pretas locais. Por exemplo, o Zayed Al-Kateri é um faixa preta que foi campeão da IJP mundial, do World Pro.
na preta. Foi lá lutar naquele evento magnífico no Brasil, né? E hoje em dia você vê que a maioria dos atletas de ponta do Brasil, eles lutam praticamente mais fora, né? Tem mais fora. Tem também os campeonatos aí, eu tenho do meu grande amigo, o FEPA, né? O BJJ Stars, é massa, né? São poucos eventos, mas não se comparam no nível que estava o AMXC. Né? Então, tu vê um evento sendo feito por um país diferente que aprecia o nosso esporte muito mais que a gente mesmo, trazendo atletas do Brasil para lutar, para eles poderem ver. Cara, eu vi uma parada sinistra. O Zayed ganhou de um brasileiro no Brasil, para você ver que o nível que já está aumentando lá do esporte nacional deles, um evento extraordinário. Vemos como é o nome dele? O Jensen, que veio de uma comunidade do Cantagalo, como jiu-jitsu, que salvou a vida dele, indo lá, ele criou, começou no jiu-jitsu no Cantagalo com aquele sonho de sair daquele mundo, né, para criar uma coisa, viver do esporte, né, viver como atleta, ele vivendo um sonho naquele momento no balneário, vivendo o sonho, sendo campeão, lutando com o campeão europeu, que foi o Bruno Lima, ganhando de uma forma extraordinária. E, ao mesmo tempo, ao redor do cage, a gente via crianças, dezenas de crianças, pulando para cima, rodando a camisa, celebrando a vitória do Jensen, que um dia veio de onde eles vieram, de onde eles estão, criando um sonho para aquelas crianças de um dia ser o Jensen vivendo o sonho Pô, e a família Grace dando suporte pro Hyron Grace, que foi lá, mostrou um jiu-jitsu bonito, lindo de se ver. Conseguiu finalizar o campeão mundial, que é o Felipe Hendry. Cara, foram tantas nuances que aconteceram ali que eu fiquei vivendo um sonho meu ali, que um dia o jiu-jitsu chegasse naquele lugar. E a gente nunca sabe o que é que o jiu-jitsu vai chegar ainda, mas é só o começo. Mas, cara, eu tava numa vibe sinistra. E eu fazendo parte, depois de tanto tempo, ainda vivenciando através do jiu-jitsu e vendo o que o jiu-jitsu faz para tantas pessoas em níveis tantos diferentes. porra, mas é, Braulio, vê esse teu amor. E aí o negócio que tu falou de não ser um cara egoísta, né, cara? Que vê essa tua vibração, pô, parece que tá vibrando tanto com a felicidade dos outros, como se fosse um título teu também, né? Meu E com irmão, certeza tu, cara, tu é isso é responsável, mais prazeroso para mim do que quando ganha qualquer título, porque não é só a respeito de mim, é a respeito de todo mundo. cara. E fazendo parte, por isso que eu me envolvo. Então a gente trabalha com o jiu-jitsu dessa forma, né? Eu estou envolvido em áreas de jiu-jitsu para que usar a minha história para motivar as pessoas, para dar uma luz no fim do túnel, para fazer. Não precisa nem ser campeão para ter os benefícios do jiu-jitsu. Você tá ali vivendo aquela vibe, você já vira uma pessoa melhor em si mesmo. O Cláudio, nosso amigo, Claro, olha como é que ele é apaixonado pelo jiu-jitsu, cara. O Dayan, que é um grande amigo meu também, que, pô, ele veio do futebol e muda, ama o jiu-jitsu. muda. Cara, eu tenho um priest. O que é priest? É uma pessoa que faz que é religiosa, que padre. Eu tenho um padre que treina comigo, faixa roxa, campeão a, britânico, peso e absoluto. Brother, ele vem pra cá pra desestressar, pra tirar os demônios da vida dele, velho. O cara tá lá na minha academia. Ele vai ser o cara que vai me dar que vai fazer o meu casamento. Cara, vê que legal. Que eu aprecio. Eu vejo o quanto o jiu-jitsu faz a diferença na vida dele. E a gente tem várias conversas muito maneiras. E, pô, se faz a diferença para um padre que tem tanta influência religiosa, tá usando o jiu-jitsu para se auto-reconhecer, para entrar em equilíbrio. Meu irmão, o jiu-jitsu, velho, é sinistro, cara. Então, isso para mim é mais valioso e mais prazeroso do que só ser campeão eu mesmo. Porque todo Sim, mundo ganha. sim. Porra, muito legal. Ô, Braulio, deixa eu te perguntar aqui uma pergunta que a galera mandou pra gente também não entender muito aqui. Cara, o pessoal pergunta. Tu falou da parte filosófica, que tu tem se dedicado também a isso, né? A usar o jiu-jitsu como ferramenta de desenvolvimento pessoal, tudo isso que tu acabou de citar. Cara, como é que tu vê o trash talk agora? Tinha muito no MMA e hoje tá rolando um pouco, né, cara? A gente viu o Preguiça e o Gordon ali, acho que às vezes, em alguns casos, passando um pouco do limite.
Jiu-jitsu, antes de ser um esporte, também é uma arte marcial, né? Então, acho que a gente queria saber a tua opinião a respeito disso. Tu acha que a galera tá passando do limite? Tu acha que isso é aceitável para trazer mais visibilidade, mais grana para as lutas ali de jiu-jitsu, do grappling, de modo geral, que não tem soco nem chute, né? Como é que tu vê isso, cara? Esse lance da galera fazer essas provocações e tal, tu acha que não é um caminho bacana? Ou tu acha que, pô, faz sentido assim para movimentar as lutas ali? Qual é a tua visão a respeito disso? Cara, eu acho assim, todo mundo, sabe, tem o seu jeito, né? E eu acho que o trash talk, eu não posso também esperar que as pessoas vão agir de uma forma como eu reagiria, né? Eu acho que trash talk traz audiência, traz. Eu acho que tem que manter só o respeito, né, com a integridade